as coisas que você só vê quando desacelera. Já leu? O que você achou? Comenta aí. Pra comprovar que leu, tem que comentar aí, menina. Coloca pelo menos uma frase do livro no comentário. Senão não adianta, eu não vou acreditar que você leu. Olha, pra começar a falar desse livro, eu vou contar uma história curtinha aqui pra vocês, que eu pessoalmente achei assim, ó. E não sai do vídeo não, menina. Nossa, a hora que a pessoa fala assim, vou contar uma história curtinha, eu falo assim, nossa, é 2 segundos de história, vocês já estão saindo do vídeo. A história é a seguinte, era uma vez, vou ilustrar pra você. Temos aqui o aluno e temos o mestre. Aí era uma vez assim, ó, esse aluno chegou pra esse mestre, os dois moravam lá no mosteiro ou monastério? Mas os dois moravam lá no mesmo mosteiro, eu acho que é mosteiro. Aí o aluno chega pro mestre e fala assim, ó, mestre, eu gostaria de fazer um pedido para você. E o mestre diz, qual é o seu pedido? O aluno diz, eu gostaria de mudar de mosteiro. Aí o mestre pergunta, ora bolas, por quê? O aluno explica, esse mosteiro é muito cheio de negatividade. Toda hora que eu tô andando por aqui, eu escuto alguém fazendo uma fofoca ruim, falando de alguém, falando de política, falando de um monte de coisa que eu não quero saber. Aí o mestre fala assim, ó, tudo bem, você quer sair? Vá, mas antes de ir, antes de eu autorizar a sua ida, você vai ter que cumprir uma missão pra mim. Você consegue? O aluno virou pra ele e falou assim, qualquer coisa, tô cansado da negatividade desse povo. O mestre entrega uma colher pra ele, uma colher com líquido em cima, e fala assim, ó, a sua missão é andar por este mosteiro do começo ao fim com essa colher na boca sem deixar uma gota sequer cair no chão. O aluno fala, bora lá. Daí ele pega a colherzinha, bota na boca dele, aquele tanto de líquido e vai fazendo o mosteiro. E o mestre tá lá esperando. Aí o aluno chega de volta com a colher intacta, não caiu uma gota no chão. Então o aluno infeliz com o mosteiro cheio de negatividades. Você completou a missão, parabéns, agora você está livre para ir para o outro mosteiro. Aí ele pergunta assim, ó, mas antes que você vá, eu tenho uma pergunta para te fazer. Enquanto você estava carregando essa colher, você escutou alguma negatividade do povo daqui, falando de política, fofocando, não sei o quê? Aí o aluno vira e fala assim, ó, não, mestre, eu estava concentrado demais, eu estava focado demais para escutar qualquer coisa, eu só prestei atenção na colher e no líquido. Que mestre esperto. Vocês entenderam a moral da história, né? Então, essa história, ela exemplifica muito bem algumas coisas que falam neste livro. Porque a verdade é que o aluno só estava percebendo as negatividades, as fofocas, as coisas ruins, porque ele não estava focado em alguma coisa. Se ele focar nas coisas dele, nas coisas que ele quer focar, pode estar o mundo inteiro fofocando, pode estar o mundo inteiro cheio de veneno emocional, política, sei o que lá. Ele não vai prestar atenção nessas ladainhas, porque ele vai estar focado onde? Na dele. Aí vem esse livro aqui e ele vai dizer o quê? Que aquilo em que a mente presta atenção se torna o nosso mundo. Como se diz lá o famoso ditado budista, todo mundo é Buda aos olhos de Buda e porco aos olhos de porcos. Então, quando a gente olha aqui para o título, as coisas que você só vê quando desacelera, quer dizer sobre isso. Se a sua mente está negativa, o mundo está negativo. Se a sua mente está positiva, o mundo está positivo. Se a sua mente está acelerada, o mundo também está acelerado. O mundo está à medida da nossa percepção dele. E às vezes a gente fica aí reclamando que não tem tempo para fazer isso, não tem tempo para fazer aquilo, que tá tudo muito acelerado, que você não consegue realizar os seus sonhos. Onde está o seu foco? Esses tempos atrás eu tava assim, ó, nossa, eu queria melhorar a minha alimentação, sabe? Nossa, como eu queria comer melhor. Tinha coisinhas ali que eu colocava na minha dieta que eu tava assim, poxa, mas não era pra eu tá comendo isso. E automaticamente já vinha uma desculpa assim na minha cabeça, assim, ó, ao mesmo tempo, falava assim, ó, não, mas você come isso porque isso aqui é uma coisa rápida de você comer e você não tem tempo de ficar preparando. Daí eu olhei assim, bem pra minha fuça e falei assim, realmente, você não tem tempo de ficar preparando?
cria vergonha na sua cara, uma falta de vergonha da minha própria cara comigo mesma. Eu tinha o tempo. Eu tenho o tempo para preparar aquelas coisinhas que são mais saudáveis ao invés de pegar o pronto e comer. Só que eu não queria porque onde estava o meu foco? Vídeo no YouTube. Eu quero ficar lá assistindo vídeo do YouTube. Eu quero ficar lá lendo notícia que não tem nada a ver. Eu quero ficar ali no meu sofá lendo 10 livros por dia, sendo que eu podia estar lendo apenas um, concentrada. Eu quero assistir série, filme, um monte de coisa. Aí quando eu tomei essa vergonha na cara, as coisas mudaram. Porque aí eu parei de enxergar a minha vida, parei de enxergar o meu mundo, os meus horários, como se fossem cheios demais. Não são. Eu mentindo pra mim mesma. Assim funciona com vários outros aspectos da vida da gente. Às vezes você conversa com a pessoa que ela só vê doença. Ou a outra, ela só vê coisa ruim. Mas também todo dia ali no jornal ali do meio-dia, não consegue almoçar sem assistir um acidente. Como que seu mundo fica bom desse jeito? Olha onde você tá focando. No livro aqui, ele também conta a história de uma mulher que estava reformando um local lá do trabalho dela. E ela fala pra ele, ela fala assim, olha, enquanto eu tava reformando aquele local, quando eu precisava colocar as telhas lá e eu precisava escolher as telhas, todo lugar que eu ia, eu só via telha. Eu via telha assim, assado, XY, dessa cor, daquela forma. Ela só via telha, porque ela tava focada onde? Nas telhas. Depois, quando ela precisou reformar o piso, ela só via o piso. É tipo quando você quer comprar um carro. Não, eu quero comprar um HB20. Você vai na rua, você só vê HB20. E o livro começa dessa forma. Ele começa te dando essa consciência, esse insight, para que você pare de arrumar desculpa para você mesmo e comece a tomar consciência de onde você tá olhando, o que você tá focando nessa vida sua. Inclusive, o próprio autor, que é o Haemin Sunim, ele fala que teve uma época da vida dele que ele começou a achar ruim demais, porque assim, ele tava muitos compromissos, muitas palestras, muitas aulas, muitas coisas assim. Coisa de pessoa intelectual fazer assim, toda hora, numa universidade, num país diferente, esses negócios assim, difícil, né? Mas pra ele tava achando a vida dele muito acelerada, sabe? Ele começou a meio que pensar sobre isso, meio que reclamar sobre isso. Só que daí, ele caiu na consciência dele de que ele gostava da vida daquela forma. Se ele quisesse diminuir o ritmo dele, ele poderia. Era só ele falar, olha, não vou aí na Rússia dar essa palestra, tá bom? E também, Suíça, não vou te ver. Chega desse povo suíço. Ele poderia dizer não, mas o que fazia a vida dele feliz era justamente essa, sabe, era essa correria, esse tanto de palestras, esse tanto de coisa. Então era isso que fazia ele feliz. Pra que ele vai parar isso, sendo que isso é o que faz ele feliz? Às vezes você tá reclamando de alguma coisa, porque nossa, tá assim, não sei o quê. Mas aí se você parar pra pensar direitinho, você vai pensar assim, nossa, mas e se eu parar isso, se eu diminuir? Será que eu vou ficar bem mesmo assim? Não, às vezes o que te faz bem é justamente aquilo que você tá querendo parar. Mas aí você tá querendo parar porque você tá se sentindo num turbilhão. Você tem que mudar a sua perspectiva. É o que o monge aqui fez. Como é que é? Tem umas histórias também que ele conta, mas de repente ele coloca umas frases assim, sabe? Aquelas frases pra você ler e pensar, menina. Não é só pra, sabe? Tipatia disso. Tipatia de quando a gente lê alguma coisa, só lê assim por ler. porque eu tô lendo esse livro, preciso ter... E não reflete sobre o negócio. Você tem que ler e refletir. Senão, o que vai adiantar tu ler a frase e não refletir sobre ela? Me diga, pra que você vai ler isso aqui? Vai desperdiçar o seu dinheiro? Pra quê? Tem uns desenhos também muito lindos, olha. Blue Sky. Inglês? Não! Aí eu separei umas frases aqui, porque eu acho que vai ser, assim, legal de falar pra vocês. Que são frases que eu gostei, tá? Se você gostou de outras frases, coloca aqui nos comentários, menina. Compartilha aqui comigo. Está se sentindo confuso ou angustiado? Permita-se uma boa noite de sono. Quando acordar no dia seguinte, o problema parecerá menor. Isso funciona de verdade. Coloquei, ó. Olha, eu uso isso aqui quando eu tô afim, principalmente quando eu tô afim de comprar alguma coisa que eu sei que não é assim um item essencial, é uma coisa que eu tô querendo, mas assim, eu fico pensando, será que eu devo? Aí, o que eu faço? Eu quero comprar coisa. Aí, o que eu faço? Eu não compro na hora que eu quero. Eu deito, durmo, aí no outro dia eu vou olhar pra essa coisa de novo e aí eu vou reparar se eu realmente quero, né, ela, se realmente tem alguma necessidade. O que vocês acham que acontece na maioria dos casos? Que eu compro ou que eu não compro? Eu não compro, menina.
Dorme um pouquinho que você descobre se aquilo realmente é um problema ou não, se você realmente deve comprar aquilo que você tá querendo ou não. Não desista por causa das críticas. Aprenda a deixar de lado o que as pessoas que não conhecem você têm a dizer. Você recebe críticas porque suas atitudes estão atraindo a atenção das pessoas. Tenha coragem e continue no mesmo caminho. Ó, uma coisa que eu não entendo sobre o ser humano. A gente tem uma mania de preocupar com o que os outros vão pensar. E tipo assim, você já parou pra pensar que a verdade verdadeira é que não tem como você saber o que a outra pessoa vai pensar? Por quê? As pessoas, elas têm opiniões diferentes sobre tudo. Você pode pesquisar aí 1 milhão de cabeças. 1 milhão de cabeças vão pensar de forma diferente sobre a mesma coisa. É o ponto de vista da pessoa. E a gente fica preocupado com o que o outro vai pensar, sendo que a gente, primeiro, a gente nem sabe o que o outro vai pensar. Porque quando você fala assim, ó, mas aquela pessoa vai pensar isso. Isso é o que você tá pensando. Tem que até tomar cuidado, porque nesses momentos assim você tá se confessando, você tá falando pro outro o que você pensa daquilo. Então, a gente nem sabe o que a outra pessoa vai pensar. E independentemente do que ela vai pensar, o que isso tem a ver com você, com a sua vida? É a opinião dela, o ponto de vista dela. Isso não quer dizer nada sobre tu. Gente, parece que eu tô meio escura, né? Parece que eu tô meio escura, né, pra vocês. Agora eu brilhei, né? Que olha o óleo. Olha o óleo na cara da pessoa. Sabe por que eu não gosto de filmar assim? Porque parece minhas espinhas. Quando eu filmo assim, vocês veem minhas espinhas tudo. Fora que eu fico, olha aqui, eu tô mega brilhosa. Vou ficar mais de longe assim, ó, que aí vocês não conseguem ver tanta coisa. Não vale dar zoom. Não dá zoom. Menina, se você der zoom aqui, você saia deste canal. Tá vendo? Já tô preocupada com o que vocês vão pensar das minhas espinhas, da minha cara. Pra quê, gente? Ninguém tem nada a ver com a minha cara. Olha essa daqui. Essa daqui é uma direta, mas bem na sua... Não tente controlar as pessoas à sua volta. Você nem sequer consegue controlar a própria mente. O que o faz pensar que pode controlar os outros? Eu não vou nem comentar. Já tá aí o murro. Oh, essa daqui é legal, hein? Quando tiver que tomar uma decisão, tente avaliar quantas pessoas se beneficiarão da sua ação. Se ela satisfazer apenas o seu ego e magoar os outros sem necessidade, adivinha, a decisão é certa ou errada? Eu espero que você tenha dito errada. Se eu quiser comer assim, um sorvete no meio da minha dieta, será que eu vou estar prejudicando alguém? Ahá! Essa daqui, ela é a top das tops, porque é onde o Haemin Sunim e eu pensamos do mesmo jeito sobre... Peraí. Aprender idiomas. Eu e o Haemin Sunim. Veja só, E o Haemin Sunim, que é um monge que dá aula lá nas universidades suíças, russas e tudo mais. O que ele vai falar aqui, você também vai encontrar aqui no meu livro. Aqui ele vai dar assim Vamos ler. Quando se trata de aprender uma nova habilidade, existem 2 tipos de pessoa. Um tipo gosta de dominar antes a gramática de um idioma estrangeiro, enquanto o outro aprende no dia a dia, usando linguagem corporal, se for preciso. Em geral, o segundo tipo tende a aprender mais rápido que o primeiro, pois não tem medo de errar. Tá aqui, ó, tá aqui, porque aqui ele te deu um insight. E aqui no meu livro eu te digo como que você vai colocar em prática o insight que ele dá neste livro. Gente, às vezes vocês estão achando assim, ela pegou esse livro aqui só pra fazer uma propaganda do dela. Não é. Eu costumo fazer propaganda do meu livro, não importa qual livro que eu tô falando, eu faço uma propaganda do meu livro. Porque se eu não fizer propaganda do meu livro, quem vai? E vamos lá pra que eu deixei por último. Gente, essa daqui, coloque na sua vida. De verdade, assim, de coração, menina. Coloque isso aqui na sua vida. Faz disso aqui a filosofia do seu dia, do seu tudo, entendeu? Eu vou ler assim, ó, com a maior dedicação e carinho possível para você compreender bem. Eu não vou nem acelerar a frase. Mantenha seus pensamentos positivos,
pois seus pensamentos se tornam as suas palavras. Mantenha suas palavras positivas, pois suas palavras se tornam os seus comportamentos. Mantenha seus comportamentos positivos, pois os seus comportamentos se tornam os seus hábitos. Mantenha seus hábitos positivos, pois seus hábitos se tornam os seus valores. Mantenha seus valores positivos, pois seus valores se tornam o seu destino. Mahatma Gandhi. Preciso dizer mais alguma coisa?